Você tem uma promessa, e a promessa, ela sempre vai prevalecer na vida daquele que crê no Senhor. Sempre. Você tem que lembrar que as suas vitórias internas, as vitórias internas, moldam as suas vitórias externas. Toda vitória que você tem internamente vai moldar suas vitórias externas. O mundo que está dentro de nós, dentro de você, dá forma ao mundo que está fora. O que dá forma a esse mundo aqui fora é o nosso mundo interior. É o que acontece dentro de nós. Nós moldamos a realidade. Isso é fato. Eu posso provar isso com N escrituras. Nós moldamos a realidade por aquilo que vaza de nós para fora. O que está vazando de você? O que está saindo? A hostilidade e a amargura dão forma a comportamentos que definem o seu mundo. É o que acontece dentro de nós, que define tudo aqui fora. Às vezes eu vejo pessoas reclamando que a vida não muda, mas eu encontro na Bíblia o Senhor dando essa resposta, parafraseando: não reclame porque a sua vida não muda, reclama porque você não muda. Porque a resposta está aí. Não está em nenhum outro lugar, ela está aí. Quando eu mudo, as minhas decisões, o meu comportamento, quando eu me alinho com Deus, o que sai de mim é algo alinhado com Deus. Você está alinhado com Deus? Funciona? Aí eu vou fazer algumas perguntas para você. De que mundo você é? Está mais consciente? Do mundo de Deus ou do mundo dos demônios? Do mundo das doenças ou do mundo da cura? Do mundo da abundância ou da escassez das dívidas? Do mundo da liberdade ou da escravidão? Você tem mais consciência do quê? Você está consciente de que mundo? Qual é o mundo que está dentro de você? Você tem consciência, pensa e fala, porque a boca fala do que está cheio o coração. Eu já disse isso, vou repetir. O ano novo somos nós, sou eu. Você faz o seu ano. Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali. Logo outros começaram a chegar. Pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Então, logo outros começaram a chegar. Foram para a caverna de Adulão, onde Davi estava. Que tipo de pessoa foi até Davi? Pessoas aflitas,
com o espírito quebrado, endividadas, descontentes, doentes internamente, com resultados terríveis fora. Davi acabou se tornando o líder de cerca de 400 homens. É possível saber onde uma pessoa vai chegar. Seus hábitos, seus amigos, seus livros, suas escolhas, seu estilo de vida. Tudo isso define a geografia do seu destino. Esse lugar. Suas ações, suas escolhas, suas decisões o levarão a um determinado endereço. Você já deve ter ouvido falar que a decisão que você faz você. As escolhas que você toma, o que você deixa entrar, vão levar você para um lugar. Algumas pessoas não demoram para revelar que as suas decisões foram momentâneas e não serão mantidas por muito tempo. Porque uma programação interna profunda não foi feita. Elas continuam olhando para o que está fora, elas não estão atentas ao mundo interior. Como elas pensam, os sentimentos que elas alimentam, o que elas costumam falar, o que sai delas em cada pressão, as intenções, as motivações. E a gente fala muito sobre isso porque isso é Bíblia. E isso é o que define a geografia do nosso destino. Onde nós vamos estar? Que lugar nós vamos estar? Muitos mostram que tudo é muito raso, superficial, é pequeno. E é preciso fazer catarse, que é aquela purificação interna. Todos nós precisamos de tempos em tempos passar por uma catarse, que é essa purgação. É uma limpeza interna. Sabe, a gente tem que parar para essa limpeza. Projetos como esse, propósitos como esse, funcionam como catarse. Porque é aquela água limpa fluindo num copo sujo. É a palavra que vai entrando e vai purgando, vai expulsando aquelas impurezas. É preciso essa limpeza interna. Se ela não acontece, não vamos muito longe, ou às vezes nem nos movemos do lugar. Enquanto não for feito essa catarse, essa purgação interna, a libertação não acontece. As coisas aqui fora acabam não acontecendo, pelo óbvio. Uma vida de qualidade reflete decisões de qualidade. Eu quero uma vida de qualidade, mas eu não me preocupo em tomar decisões de qualidade, em alimentar pensamentos de qualidade, purgar os sentimentos sem qualidade e alimentar os sentimentos certos.
A boca fala do que está cheio o coração, e na boca está o poder na língua o poder da vida e da morte. Como que eu vou ter vida na minha vida se eu não acredito que realmente as minhas palavras têm poder? Eu não entendo como um crente não entende isso, se tudo que foi criado pelo poder da palavra. Haja. Ou seja, nós estamos criando, gerando males para a nossa vida o tempo todo se nós não falamos corretamente. A Bíblia, ela apresenta esses princípios, especialmente o princípio da palavra, do que você fala, do primeiro capítulo até o último. Por isso que não dá para entender quando um crente em Jesus não acredita no poder da palavra de Deus, da palavra que ele libera, das palavras que ele libera. Ele não tem consciência, ele não busca romper as barreiras que causam cegueira e não adquire, a pessoa não adquire consciência do que é verdade. Fale comigo, o ano novo sou eu. Eu defino não só o meu ano, mas o meu destino, com as decisões que eu tomo. A semente que eu uso determina o resultado da colheita. Estes homens foram os mais improváveis. A Bíblia fala de muitos improváveis. Mas esses homens estão dentro dos improváveis. Homens sem futuro. Homens que não chegariam a lugar, não iriam a lugar nenhum, a não ser aquilo que eles já estavam vivendo. Quebrados. E não é que eles não tinham uma fé, mas eles estavam debaixo de uma liderança quebrada, endemoniada, possessa literalmente por demônios, um atirador de lanças. Eles estavam debaixo de uma liderança covarde, que não se preocupava com a presença de Deus. E qual foi o resultado na vida deles? Enquanto eles estavam debaixo daquela liderança, alimentando aquele mundo pequeno, porque você não pode estar acima da sua cabeça. E também você não vai conseguir estar acima da cabeça da liderança que você se colocou. Se você se coloca debaixo de uma liderança, o espírito que está sobre ela é o espírito que vai vir sobre você. Isso é bíblico. Se você tem uma mentalidade, você não pode querer uma coisa que não está dentro de você, porque você já sabe que as coisas acontecem duas vezes. Uma dentro, depois que ela acontece fora. Quer dizer, eu vejo isso, eu tenho consciência disso, eu acredito, eu enxergo, eu visualizo, e então isso se torna real aqui fora. Isso significa que você nunca vai ser generoso aqui fora se você não é aqui dentro. Você nunca vai ser gentil aqui fora
se você não se torna uma pessoa gentil aqui. Você nunca vai ser uma pessoa equilibrada aqui fora, se você não é equilibrado aqui dentro. Se você não acredita que você pode aqui dentro, você nunca vai poder aqui fora. Se você não toma decisões pela fé aqui dentro, eu não vou pensar, a fé começa com as decisões, a decisão na mente, no que você vai pensar. É um controle, você toma a decisão. Não vou alimentar esse sentimento. Às vezes lá dentro tem muita coisa acontecendo que Deus está trabalhando, porque se Ele não trabalhar, essas misérias, e aqui fora algo a mais prosperar na sua vida, você nunca vai vencer isso, porque você não vai ter motivação nenhuma. E às vezes a gente acha que porque nós estamos fazendo algumas coisas que são boas aqui fora, nós não podemos passar por algumas coisas. Então, por exemplo, se eu sou um dizimista, eu sou um ofertante, eu sou um coluna de algo, de uma área da igreja, por exemplo. Vai ser inadmissível para mim, na minha cabeça, se eu não tiver a consciência da coisa, como ela funciona, passar por alguma situação financeira difícil, algum aperto, alguma dificuldade, algum travamento. E muitas vezes, o Senhor está querendo me trazer à consciência as minhas misérias. E Ele está dizendo, igual Jesus, ou melhor, Ele está repetindo, Jesus está repetindo o que Ele falou para os fariseus. Não adianta vocês fazerem uma coisa e deixar a outra. Ele estava falando, aqui fora vocês estão fazendo a coisa certa, vocês estão dando dízimo disso, daquilo. Mas aqui dentro, vocês estão esquecendo do principal, que é misericórdia, compaixão, fidelidade, e por aí vai. Então, aqui dentro, às vezes, o que está acontecendo com a gente está refletindo aqui fora, mesmo eu estando, mesmo que eu esteja fazendo algumas coisas muito boas. Mas está travando. Por quê? Porque por trás disso pode ter orgulho, uma arrogância. Às vezes até o que eu estou fazendo, eu posso assumir como coluna de algo e me valer disso. E me tornar uma pessoa arrogante e orgulhosa por conta disso. E agora eu quero jogar isso para Deus. Mas espera aí, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo aquilo outro. E o Senhor está dizendo, não, você não entendeu. Primeiro que você só está fazendo porque eu tenho te abençoado para você fazer. Você não entendeu o propósito das coisas, você não faz para me cobrar. Porque a Bíblia diz, dai, e vai voltar numa medida derramada para você. Mas você não entendeu que, para mim, o mais importante não é o que você está fazendo. E esse ponto, vamos pegar essa situação pontual, dei um exemplo. Mas o que está acontecendo dentro de você. Porque a gente pode ser tão miserável que a gente pode competir até. A gente pode começar a fazer coisas por competição, por vaidade, por orgulho, para mostrar para alguém e não ter fé nisso.
E o que não é por fé é pecado. A gente precisa sondar, nós precisamos sondar nossas intenções e motivações diariamente, para que a gente não enxugue gelo na vida. Nós podemos enxugar gelo, dar murro em ponta de faca, fazendo coisas boas, mas que não são feitas por fé. Eu posso fazer caridade aos montes e não ser feito por fé. Eu posso realizar muitos trabalhos sociais e não ser feito mais por fé. Minhas motivações não serem mais puras. Talvez eu comecei com a motivação pura. Eu era puro quando eu comecei a fazer aquilo. Mas depois, o meu coração foi tomado por outro tipo de sentimento, e não mais pela fé viva. Aí alguém pode dizer, mas então, o que eu faço? Eu paro? Não, não foi o que Jesus mandou fazer. Ele disse, você tem que associar uma coisa a outra, você não pode. Ele não disse, pare de fazer isso, ele disse, faça isso também. Você faz aqui fora o que é certo, mas você trabalha aqui dentro as intenções, as motivações, a verdade, uma pureza de coração. Eu não posso fazer nada por carência, para competir, para ser melhor que alguém, porque eu não vou ter resultado disso. Eu não posso fazer algo com intenção, as minhas intenções e motivações estarem fundamentadas num orgulho, numa vaidade, numa arrogância. Eu não posso. E vou dizer mais para você. Toda vez que calhou de eu pegar algum caso onde eu vi que a motivação e a intenção não eram corretas, eu disse, para. Você precisa rever essa parte da sua vida. Porque eu não quero que você, eu quero a sua alma. Eu quero você com o coração puro diante de Deus. Suprir a igreja, Deus vai suprir. Mas sua alma é mais importante do que o que você está fazendo. Se isso não for com o coração certo, você vai se frustrar. Eu não quero ser frustrado. Você vai perder. Você não vai ter nada para receber de bom. E eu não quero isso para a sua vida. Você tem que ter intenções e motivações corretas. Eu preciso ter intenções e motivações corretas para vir aqui. O que eu estou fazendo é bom. Todo mundo vai dizer que é bom. Mas só Deus pode dizer se essas intenções e motivações são justas. Você não pode ver isso. Eu posso enganar você, você pode me enganar. Mas a Deus nós não enganamos. E pior, eu posso estar me enganando, fazendo uma coisa muito boa, mas com intenções e motivações injustas ou não puras, não honestas. Se eu fizer algo para você ver, eu não tenho nada para receber. Eu posso desfrutar bastante de algum aplauso que você der para mim, porque vai ser só isso que eu vou receber. Não vou receber mais nada.
E não existe nada mais tolo do que nós perdermos a nossa vida, fazer tanto, suar tanto, trabalhar tanto, muitas vezes doar tanto, nosso tempo, nossa energia, nossa vida, nosso dinheiro, para no final das contas, ouvir de Deus que tudo foi queimado, porque nossas obras foram construídas com materiais de má qualidade, que não passam pelo fogo. Não. Então, as nossas motivações, o que acontece dentro de nós, o mundo interno, está definindo o mundo externo. Então, às vezes, alguém está assim, chateado com algum resultado, e logo, ainda tem pessoas que fazem isso. Não, mas eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. O próprio fato da gente apresentar mostra que a gente não entendeu. Porque quando a gente entende, a gente tem consciência da verdade, a gente sabe que uma coisa não... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente sabe. Eu jamais vou chegar diante de Deus e vou dizer, Senhor, mas então eu fiz isso e isso. Espera aí, eu só consegui fazer alguma coisa porque eu tive graça para isso. Mas eu poderia ter feito aquela coisa boa, já que eu tive graça para fazer aquilo, já que eu vou fazer algo, eu tenho que fazer de forma pura, com as intenções e motivações puras. Se o ciúme faz parte da minha vida, se eu me incomodo com o outro, se a minha forma de falar do outro não é uma forma adequada, não há amor naquilo, eu preciso parar e perguntar por quê. Às vezes tem várias coisinhas que estão acontecendo lá dentro de nós que ninguém vê. Nós podemos ser bem teatrais, bem falsos, inclusive. Falar uma coisa nos olhos, diante de uma pessoa, mas por trás estamos falando outra. E aí, quando Deus, escuta o que eu estou dizendo, quando Deus está nos puxando para um nível mais alto, Ele vai começar a exigir coisas que você nunca imaginou que Ele ia exigir de você. Algumas coisas não vão caber mais na sua vida. Aí você tem um projeto, vamos falar aqui de alguém que tem projetos grandiosos de crescer, de negócios, inclusive de realizar coisas grandes para o reino, muito maiores. Aí você fala assim, puxa, mas eu tenho esse projeto, é para a obra, é para o negócio, puxa, ele tem que crescer, por que não está indo? Por que não está? E Deus está mandando uma mensagem, Ele está dizendo, eu estou mais interessada em mudar você do que mudar a sua circunstância. E Ele está mandando aquela mensagem, está dizendo assim, não, eu quero a sua alma. Porque se eu não tiver seu coração inteiro, o que você fizer aqui, para mim, vai ser para a sua destruição, eu não quero você destruído. Se eu der mais poder para você, se eu colocar você numa condição muito maior do que a que você está, eu vou potencializar tudo isso que está acontecendo aí dentro. Então, muitas vezes, o Senhor está trabalhando aquelas coisas que ninguém vê.
aquela motivação, aquela intenção, aquela falsidadezinha, aquele ciúmezinho, aquele incômodozinho, aquele sentimento que a gente esconde muito bem, mas que é às vezes, uma gota de veneno. Uma gota. Se eu falar que eu estou com uma bacia, estou aqui, se eu falar para você, eu fiz uma feijoada, o panelão, fui lá no refeitório da igreja, fiz uma feijoada, a panela é desse tamanho. Meu filho, tem só coisa boa aqui, meu filho, não tem nada ruim nesse negócio. É um trem extraordinário. Mas eu pinguei, foi uma gota, eu peguei um conta-gota, foi uma gota, mas uma gota. Olha, estou sendo honesto com você, foi só uma gota. Uma gotinha assim, não dá nem a pontinha da minha unha de veneno. Numa quantidade desse tamanho, vai fazer diferença nenhuma. Você come? Você não come? De jeito nenhum? Então, você respondeu, não é? Aquela coisinha, aquele sentimentozinho, que a gente fala assim, não é possível. Não é possível que a minha vida está travada por conta disso. Mas você não come a feijoada só porque caiu uma gota de veneno. O cheiro está delicioso, a imagem está maravilhosa, mas eu contei para você que tem uma gota lá. Você já não quer mais. Você não tem segurança mais. Você não tem paz para botar isso para dentro de você. Então, muitas vezes o Espírito Santo está trabalhando em nós coisas que a gente quer passar por cima e a gente está perguntando assim, Senhor, o que está impedindo o meu crescimento? O que está impedindo sair aquilo? Eu já fiz isso, eu fiz aquilo. Por que travou isso aqui? Às vezes, eu me habituei a viver por muito tempo de um jeito. E chega aquele momento que o Senhor começa a trabalhar tudo na nossa vida, que até então Ele deixou esticar. Às vezes nós nos preocupamos com coisas que Deus fala, isso não é importante para você. Nós ainda estamos muito cheios de nós. Nos importamos com a imagem. Somos críticos internamente e muitas vezes no nosso círculo íntimo. Não somos totalmente sinceros. Temos um olhar crítico para o outro, que muitas vezes é só no nosso coração. Às vezes nem verbalizamos. Mas Deus está dizendo, olha o seu orgulho, olha a sua arrogância aqui. Se eu não trabalhar isso aqui com você, se eu te levantar um pouco mais, eu vou destruir com você. Porque isso vai ser potencializado. Às vezes nós ainda somos muito apegados a muitas coisas. A imagem, a status. E se Deus der um pouco mais para nós, imagina o quanto isso vai ser potencializado. Abra o leque.
Muitas vezes Deus está trabalhando amanhã, se santifiquem, porque amanhã eu vou fazer maravilhas. Deus vem falando, sempre antes dele fazer algo muito grande, ele mandou o povo santificar. O que é santificar? É separar. Não adianta. O que está acontecendo dentro de nós vai refletir aqui fora. Se nós queremos ir para um lugar alto, nós precisamos vencer coisas que talvez nós não vencemos ainda. E quando muda aqui dentro, vai mudar aqui fora. Então, se Deus quer um povo separado para que Ele possa levantar, nós não podemos ter essas misérias. Tem várias raposinhas, coisinhas, motivaçõezinhas, intençõezinhas, coisinhas, comentáriozinhos, que de vez em quando sai, porque na verdade é o que está lá dentro. Às vezes a gente quer acreditar que Deus não vai se importar com algumas coisas. Mas vai. Se aquilo não é real, não é verdadeiro, ele vai. Então, quando Deus está nos preparando para coisas grandes, Ele nos manda nos santificar, nos consagrar, se separa. Então você não pode ser comum. Você não pode viver como todo mundo vive. A roupa que tal pessoa veste, talvez não caiba em você. Não vai caber em você. Que às vezes pode ter um apelo mais para o sexy, e o Senhor está dizendo, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Você é um separado, eu quero te usar numa vitrine, eu vou te colocar para ser uma referência. E assim você não vai ser. Talvez aquele comportamento muito apegado a status, que deixa a pessoa boboca, o Senhor está dizendo, não, é feio. Seja autêntico, seja você. Não preocupa com isso não. Talvez você tenha alguns amigos que são bobocas, e aí você fica um boboca também. Não, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, minha filha. Você não tem que se gabar de nada disso. Seja uma pessoa livre. Às vezes queremos nos valer do que nós temos. E Deus nos quer com misericórdia. Que às vezes tem alguns que não têm força. E Ele quer me usar para dar esperança para aquela pessoa. Que ela pode também. Então eu não posso me colocar numa posição onde eu mostro para essa pessoa que, eu estou aqui, você está aí, e você não vai conseguir, tá? Não. Se eu cheguei, você pode chegar também. Deixa eu te ajudar nisso, vamos entender isso aqui, Basta você acreditar na verdade, parar de acreditar em mentiras. Tem gente que quem está ao redor dele vê que a pessoa até ela é doadora por um lado, mas ela não é, de forma geral, ela quer para ela. Se ela tiver que esvaziar o guarda-roupa dela, tirar algumas coisas para ajudar alguém, ela não faz.
Fazer uma compra para alguém, ela não faz. Tirar algo dela mesmo e dar para alguém, ela não dá, ela não ouve. Às vezes Deus nos testa em mínimas coisas. Mínimas coisas. Eu não sou apegada às coisas. Mas eu tinha uma medalha que era do Salmo 40, do Isaías 41. Era uma medalha assim, bem bonita, de Isaías 41. E eu só uso joia, para mim tem que ter um sentido. Esse aqui eu ganhei do Dia das Mães do ano passado, que é de todos os meus netos, e eu não tiro, porque isso tem um significado para mim. E eu tinha essa medalha do Isaías 41. Eu até usava ela pouco, aí teve um encerramento de jejum que o Senhor mandou, eu senti do Espírito, bota essa medalha hoje. Quando eu estou aqui no altar, o Senhor fala comigo para eu perguntar quem tinha lido Isaías 41 naquele dia, que era para eu tirar minha medalha e dar para a pessoa. Eu não sou apegada a isso, de verdade não sou mesmo. Mas era uma joia que tinha um significado para mim, era uma promessa para mim. Eu faço as coisas com significado. Eu tirei na hora, eu entreguei para a senhora que disse que sim, e que precisava daquela mensagem, que era Deus dizendo para ela, ó, essa palavra tem que te acompanhar, é eu cuidando de você. Não temas porque eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. É aquela liberalidade, eu poderia contar outras histórias, que Deus toca algo em você, para você fazer algo. Você tem que ter aquela liberalidade, não importa. Você tem que crer no que Deus está falando. Qual é o meu ponto? O ponto é que você está livre, entendeu o que eu estou dizendo? Livre. Quando você tem um coração generoso, quando o negócio está dentro de você, você está livre. É isso. Nada te aprisiona. Nada. Você simplesmente é uma pessoa livre. Livre. Totalmente livre. As coisas não têm você. Sua casa não tem você. Seu carro não tem você. Sua roupa não tem você. Não é que você não valoriza, você honra o que Deus está te dando. Todavia, você é uma pessoa livre. Então, muitas vezes, enquanto você não é essa pessoa livre, desapegada, apegada somente a Deus, Deus, para quê? Para que eu quero dinheiro? Todos os meus projetos são para o reino. Dinheiro para quê? Para construir projetos. Deus é minha testemunha, todos que estão me ouvindo, e a minha credibilidade interna, ela é total, exatamente, porque ninguém vê uma contradição. Sabem que não sai da minha boca. Aí eu queria fazer isso, não. Eu tenho esse projeto, é da igreja, esse aqui, é desse aqui, esse aqui. Eu estou orando, Senhor, levanta pessoas. Por quê? Porque eu não sou dessa terra. Eu sou uma cidadã do céu. E os meus projetos, eles têm que estar alinhados com o reino. Sim, ele me dá condições de desfrutar de coisas. Obviamente, se ele está confiando algo em você, você vai poder desfrutar daqui. Você é o primeiro a desfrutar. O agricultor é o primeiro a desfrutar da sua lavoura, da sua colheita. Mas o que ele não vai comer a sua colheita inteira. Aquilo vem para ir adiante.
Então Deus, Ele vai trabalhando em nós os valores certos, as intenções certas, as intenções e motivações, uma pureza interna. Nós muitas vezes não estamos vendo as nossas misérias. Aqueles sentimentos, a gota de veneno. A gotinha, mas só uma gotinha. E o Senhor está dizendo, pois é, só que se isso fosse literalmente, você não ia querer. Porque você sabe o que isso significa. E você não ia ter segurança. Você sabe que, de alguma forma, aquilo já foi contaminado. Então, o Senhor vem te dar o mesmo exemplo. Voltado para um sentimentozinho que você acha que é bobagem. Ou mais um sentimentozinho, mais uma atitudezinha. A gente chega num ponto na nossa vida que agora aquelas coisas, né, que todo mundo enxerga à distância, não acontece mais. Mas muitas vezes são aquelas coisinhas, aquelas raposinhas que estão destruindo como uma vinha florida. São aqueles sentimentozinhos, aquelas palavrinhas, aquelas pitadinhas que saem como gotinhas de veneno, que estão contaminando a nossa vida, que estão roubando a nossa vida. Então, esses homens, internamente, eles eram pessoas quebradas. Porque a cabeça deles, eles estavam debaixo de uma liderança quebrada, e a visão deles de vida era uma visão que atraía para eles todos esses problemas. Pessoas, eles eram derrotados, falidos, deprimidos, pessoas estragadas internamente. Consequentemente, com a vida estragada aqui fora. Se você está estragado dentro, você vai estar estragado fora. Tomaram a decisão da vida deles, a de sair de debaixo daquela liderança amargurada, endemoniada, covarde, derrotada, para seguir um matador de gigantes. Que naquele momento estava escondido naquela caverna, a caverna de Adulão. E por causa de quem? Por causa de Saul. Lembra do Saul? Que até amou Davi, mas trocou aquele sentimento tão bom por um sentimento de inveja, amargurado. Lembra desculpa, o Saul, que amou Davi e trocou aquele sentimento bom por um sentimento ruim. E vamos lembrar que ele até, ele teve tudo. Ele teve tudo. Ele tinha imagem, ele tinha condições de ter sido uma grande pessoa. Mas o que destruiu com o reinado dele? As misérias internas, a covardia, a fraqueza. O cara dependente de imagem. O cara que queria o poder pelo poder. Ele queria o trono. O Davi estava na caverna de Adulão, mas ele continuava sendo quem? O homem mais corajoso daquela nação. O terror dos inimigos. Davi foi o terror dos inimigos. Por quê? Porque ele foi perfeito? Não. Porque ele nunca errou? Não, ele errou. Mas uma vez cada erro.
E a construção da vida do Davi foi uma construção muito sólida, porque ele trabalhava essas misérias. Davi sabia que uma gotinha de veneno, quer dizer, um sentimentozinho, podia contaminar toda a vida dele. E você vê pelos salmos que ele trabalhava isso. Ele estava escondido, não porque ele não pudesse resolver aquela perseguição. Que coisa, que renúncia. Quem que conseguiria viver desse jeito, sabendo que podia resolver, e teve a oportunidade 2 vezes de resolver? E não resolveu por quê? Porque ele entendeu que aquele era o teste da vida dele. Sabe quando você tem condições de ir lá e fazer algo, você pode fazer? Você pode se livrar de um problema, você pode largar aquilo, você pode deixar e dizer, não vou tolerar isso, não vou carregar isso comigo, não quero isso mais na minha vida, e você entende por Deus que aquele é o teste da sua vida e que não é para você mexer e deixar aquilo nas mãos de Deus. Davi. E ele decidiu confiar e esperar por Deus. E essa decisão mudou para sempre a vida dele. Porque ele era o terror dos inimigos. De fraqueza, não tinha fraqueza. Sabe uma pessoa que não tem fraqueza, que não tem medo de tomar decisões, que não se prende a nada, que é ele era um sujeito capaz. Ele podia ter resolvido aquilo na maior facilidade do mundo. Para Davi era muito fácil se livrar de Saul. Mas ele entendeu. Que coisa, meu Deus! Ele entendeu que aquele era o teste da vida dele. Sabe quando você está passando por algo, tem algo que você poderia se livrar, mas lá dentro você entende que é o seu teste, e por amor a Deus, você fica, você passa, você suporta, você espera, e deixa Deus fazer. Isso é de uma grandeza, porque isso é viver além de você. E grandeza é você viver além de você. É quando você é capaz de sofrer porque você entende que Deus espera que você passe por aquilo. Você pode resolver, você pode se livrar, você pode tirar aquilo do seu caminho. Aquilo não é nada para você. Você tira o Saul, assim, ó, vai embora, filho. Acabou. Saul, já era. E só dele cortar a pontinha do manto, ele sentiu um aperto. Ele, opa, não. Todo mundo dizia, é tua vitória, Davi. É o dia em que o Senhor está dando os seus inimigos, entregando nas suas mãos. E ele sabia lá dentro. Que coisa, está vendo? Consciência. Todo mundo fora tinha uma consciência. Davi dentro tinha consciência de Deus. Quando você tem a consciência de Deus, você sabe que sabe. Deus não quer isso, eu não vou fazer. Deus não está nisso, eu não vou me meter. Deus quer que eu espere por Ele, eu vou esperar. Consciência de Deus. Os caras que estavam com ele ainda não tinham. Que eram esses aqui. Eles ainda não tinham. Esses homens se tornaram os mais notáveis da nação. Alguns, os valentes, guerreiros, os mais valentes, os guerreiros
mais incríveis que já pisaram nesta terra foram os guerreiros de Davi. Nem os hindus que lutavam suas guerras possuídos por demônios, nem os hindus possuídos por demônios superaram os valentes de Davi. A história fala de muitos guerreiros. Em toda a história, nunca nenhum guerreiro superou os guerreiros de Davi. Como esses homens chegaram até ele? Quebrados, destruídos, com a vida estragada. Porque eles eram estragados por dentro. Mas a coragem de sair de algo, a coragem de mudar, a coragem de romper, a coragem de seguir alguém que está a jurar de morte, mas que tinha uma promessa de Deus, a coragem de acreditar que aquele resultado não tinha que ser o fim deles, a coragem de mudar a vida radicalmente, ao acreditar que a vida é mais, tem mais, e duvidar, a coragem de duvidar de tudo que acreditaram uma vida inteira até então. Coragem. Esses homens foram treinados na caverna de Adulão. Num lugar que qualquer pessoa diria que não seria o lugar adequado para treinar um exército. Mas qualquer lugar pode ser um bom lugar quando tem alguém que teme a Deus e está determinado a fazer a coisa certa, que acredita. E tem pessoas com o coração aberto. Débora julgava debaixo de uma tamareira. Eles foram treinados por um homem que não se rendeu às circunstâncias difíceis e decidiu derramar a vida dele sobre eles. Em que momento que ele derramou a vida dele sobre esses homens quebrados? Que ele podia dizer assim, puxa vida, hein? Eu já tenho meus problemas, estou com um monte de coisas aqui para lidar, estou sendo perseguido e olha o que chega para mim. Ô Deus, o que é que eu fiz? Não basta tudo que eu estou passando, aí o que chega para mim são pessoas quebradas, com o espírito abatido, desgostoso, endividadas. Não tinha um cara bom. E Davi, que é uma representação de Jesus, pega esses caras, investe neles, põe a palavra dentro deles, ensina, treina eles no dia a dia e vai consertando o que está dentro. Vai mudando a cabeça deles. E à medida que o mundo interior foi sendo curado, o mundo exterior foi sendo curado. À medida que a cabeça estragada foi sendo arrumada, o interior bagunçado foi sendo arrumado, a vida aqui fora foi mudando. E foi saindo pessoas inacreditáveis. Mas como que esses homens eram? Casos perdidos. É isso que eles eram. Gente perdida, aquele caso perdido. Aquele tipo de gente que ninguém nem quer perto. Ninguém quer perto. Não, só problema, isso aí é problema. Isso aí é encrenca. Isso é problema, não quero problema. Já tenho os meus. Mas olha só, esses homens tiveram a coragem de dizer, peraí, vamos aprender com ele. Nossa vida está destruída mesmo, vamos para lá. Começaram a chegar. Na caverna de Adulão, esse tipo de gente. Não foi um bom. Olha o que Deus faz na vida da gente.
Não chegou um cara bom para Davi. Deus só mandou tranqueira para ele. Só tranqueira. E à medida que ele foi passando aquele espírito, o que mais me encanta em Davi é que ele tinha um espírito tão forte que ele não foi contagiado, mas ele contagiou. Ele era a pessoa capaz de transformar atmosferas e ele constrangia aquelas pessoas, ele foi constrangendo cada um e eles foram mudando. Eles foram ficando famintos, sedentos por aquilo. Pelo que Davi tinha. E eles foram se desenvolvendo. E aí você vê homens quebrados interna e externamente, materialmente, financeiramente, espiritualmente derrotados. Mas quando foram para aquela caverna e se internaram nela, com o líder certo, com instruções certas, com o coração certo, com a disposição certa, com a entrega certa, foram curados de todas as formas. O período sabático deles na caverna de Adulão curou o destino deles. E nunca mais foram os mesmos. Ninguém se comparava a eles. Você escolhe continuar. Onde está o sair? Eles escolheram sair. Escolheram aprender a viver coisa que eles não sabiam. Escolheram fazer do modo certo coisa que eles não faziam. E como que eu sei? Por causa dos resultados. Uma pessoa que está com a vida quebrada, de todas as maneiras, aflitos, desgostosos, com o espírito abatido, endividadas. Por que essa pessoa tem esse resultado na vida? Por causa da cabeça dela, como ela pensa, como ela lida na vida, com as coisas da vida, como ela vive. E eles decidiram acreditar que existia uma vida diferente daquela. Eles quiseram isso, eles buscaram isso. Mas para você viver um tipo de vida, você vai ter que romper com aquela que você tem vivido. E muitas vezes você vai ter que sair mesmo. Aqui eles tiveram que sair literalmente, eles tiveram que sair de debaixo daquela liderança quebrada, eles tiveram que sair geograficamente de um lugar para o outro, eles tiveram que sair de uma mentalidade para outra, eles tiveram que sair de um espírito para outro, eles tiveram que se colocar numa posição totalmente diferente, abertos para aprender a viver uma vida que eles não conheciam, porque se eles conhecessem, eles não estavam quebrados desse jeito. É você quem decide o seu destino. Ficar ou romper, continuar do mesmo jeito, no fracasso, ou agarrar uma oportunidade, pagar o preço e se tornar incomparável, como eles. E Deus está nos chamando para grandes mudanças. Hoje, ainda, há muitos desafios a serem vencidos na vida de alguns. Mas Deus está dizendo aqui para pessoas que se você tomar as decisões radicais, as decisões que você precisa tomar, que Ele já vem falando, e que Ele está aqui falando com você. A unção que Ele vai derramar em sua vida transformará você de forma inacreditável. Como esses homens foram mudados de forma inacreditável. Eu creio num favor acelerado para essas pessoas. E eu vou repetir algo que eu vi acontecer
E eu tenho visto na vida de pessoas que se entregaram como esses homens se entregaram. Mais favor, menos suor, menos esforço, mais fluidez. E avanço na vida dos fiéis, dos que não tiram a mão do arado. Daqueles que não olham para trás, mas confiam em Deus. Deus está dizendo que Ele vai abençoar você de forma que você se tornará irreconhecível, se você entender essa palavra definitivamente e tomar decisões. Não tema, tenha coragem de fazer o que você tem que fazer. Neste tempo, muitos covardes aparecerão. Você vai ver muita gente, vai simplesmente desaparecer, mas você vai ver outras emergindo de uma forma incrível. Não é um tempo para covardes. Os covardes não prevalecerão, os corajosos prevalecerão. Muitos ficarão para trás, exatamente porque não romperam no tempo da oportunidade. Não deram ouvidos ao chamado de Deus no tempo da oportunidade. Não fizeram a catarse no momento certo. Não quiseram passar por essa purgação, que é essa purificação interna. Não acompanharam a nuvem, o mover. Não foram humildes no coração, não ouviram a Deus, não estão dispostos a ouvir a Deus. Não importa quantas vezes a palavra venha, ainda estão mantendo padrões que não funcionam, comportamentos que não funcionam, vícios emocionais, vícios nas ações, sabe, atitudes viciadas, que não funcionam. Mas o Senhor deu exatamente essa história desses homens para mostrar que eram homens estragados, com a vida estragada. Mas quando se humilharam internamente, mostraram isso com a disposição de ouvir a pessoa certa. Eles decidiram ser guiados por Davi. E para estar com Davi, eles tinham que seguir a risca que Davi estava dando para eles. E foi ouvindo Davi e seguindo a risca, o treinamento, as direções, que eles se tornaram os maiores valentes desta terra. Homens inacreditáveis. Domingo, o Senhor permitindo, vamos falar um pouco mais deles, de alguns. Incríveis. De tempos em tempos a gente fala desses homens, porque eles merecem, e nós precisamos falar deles, nós precisamos ouvir deles, sobre eles. Porque eles nos dão esperança. Quando você ouve essa história, aí você tem um cônjuge, você tem um filho, você tem um parente, alguém sem condição nenhuma, gente perdida. Aí você ouve uma história dessa e pensa assim, meu Deus, não, tem esperança sim. Se essa pessoa abrir a cabeça dela e se colocar no lugar certo, ouvindo a coisa certa, fazendo a coisa certa, se ela realmente abrir o coração dela e se jogar, se ela tiver coragem para isso, ela vai ter a vida dela mudada. E tem. E é o que Deus está dizendo aqui. Ele está dizendo para cada pessoa. Ele apresentou essa palavra para dizer o que Ele quer fazer na sua vida. Olha para onde Ele quer te levar. É para uma posição que ninguém vai se igualar a você. Talvez ninguém da sua família, ninguém que você conheça, pessoas que estão ao seu redor, ninguém vai se igualar a você. E vamos lembrar que dentre o batalhão dos 30 e poucos lá, tinha 3
que ninguém dos outros, imagina que já, no batalhão dos 30 já tinha os maiores, aqueles que ninguém se comparava. E entre eles ainda tinha três que estavam numa condição superior a todos os outros, que já eram bons demais. Meu Deus. Como que uma pessoa chega num nível desse, onde você procurar em toda a terra não tem ninguém igual? Tão doadora, tão comprometida, tão entregue, íntegra, alguém que está ali buscando fazer o que tem que ser feito. É com esse entendimento, a pessoa quis. Eu quero essa integridade, eu quero essa excelência, eu quero trabalhar, então, é isso, Senhor, eu entendi. Tem algumas gotinhas de veneno aqui na minha vida, essas pitadinhas, essas conversinhas, esses pensamentozinhos, essas coisinhas que eu trato tudo de inha, mas são essas raposinhas que estão impedindo coisas grandes da minha vida. E quando Deus tem coisas muito grandes com a gente, pode acreditar, Ele não vai deixar passar nada. Ele vai trabalhar as mínimas coisas. E quando você acha que você já está, oba, meu Deus, agora, ó Jesus, hein? Ele te apresenta uma coisinha lá, que você não tinha visto essa. Mas por quê? A mensagem que ele está dizendo, eu estou te puxando para um nível mais alto. Eu não quero você no mesmo lugar que todo mundo. Porque se você fala igual todo mundo, você age igual todo mundo, você está no meio da multidão, você não tem diferença? Oi, você é igual, você quer ser igual. Você quer parecer com todo mundo, você quer vestir igual, quer falar igual, quer estar igual. Não tem identidade. A identidade de Cristo. E Ele está lá mostrando para você, não, eu tenho coisas grandes com você. Você não pode estar nesse mesmo, você não pode responder igual todo mundo responde. Responder às pessoas, responder à vida, responder aos negócios. Não. Se você quer ser essa pessoa aqui, que vai se diferenciar de todo mundo, você tem que ter essa disposição de olhar os detalhes, de trabalhar os detalhes. Integridade, excelência. Opa, não. Opa, isso aqui, não. Sai uma palavrinha meio que tortinha, não. Não. O que Deus tem comigo é muito grande para eu descer esse nível. Não. Não, 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 não. Quando você acha que está bom aqui, o Senhor te mostra, não, tem um nível, tem mais um degrau, vamos para outro. E você tem que ter essa disposição. Esses caras não chegaram no nível que eles chegaram por outro motivo, senão porque eles creram. Eles se colocaram na posição, no lugar, eles mostraram disposição de ser, de se tornar. Eles se tornaram essas pessoas, porque eles quiseram aperfeiçoar, crescer, melhorar, evoluir, avançar, porque eles eram quebrados. Tudo quebrado, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, tudo quebrado. Caras sem futuro. E se tornaram os maiores. Ocuparam o topo. Foram sempre cabeça, o número 1. Ninguém se comparava a eles. Nada na Bíblia está por acaso. Às vezes nós queremos ocupar uma posição tão alta,
Mas, às vezes, o ímpio, que está numa posição, num lugar de importância, está tendo mais integridade do que muito crente. Às vezes não é nem porque ele acredita em Deus, não, porque ele não quer problema para a vida dele, porque ele quer, ou porque ele tem alguns valores que ele honra, alguns princípios. Quantos crentes que poderiam estar numa posição muito superior, mas ainda se apegam a coisas muito ínfimas, muito pequenas, são muito imaturos, infantis. Às vezes cedem para as coisas irrelevantes, se envolvem com coisas irrelevantes, cedem para a imagem, são dependentes da imagem, se tornam pessoas comuns. Se envolvem, às vezes, com gente que, por fim, não vai acrescentar nada à vida dele, mas, pela carência, ele define a vida dele pelas emoções dele. E, por fim, ele perde o destino dele, ou não vive tudo que ele poderia viver, porque ele não quis ser maior por dentro, ele não quis crescer internamente, ele não deu valor à única coisa, que pode mudar radicalmente a vida dele aqui fora, a mudança interna. Ele não dá importância para isso. Não importa quantas vezes isso seja pregado, ele não leva isso com a devida seriedade. Ele está preocupado com coisas que, na verdade, não vão fazer diferença na vida dele, para o bem, mas podem fazer para o mal. Ele se preocupou muito com uma casca, em ter as palavras certas, e atirada, e não sei o quê, e o Senhor está dizendo, Às vezes até tem uma excelência em algumas coisas, mas não é nem para glorificar a Deus. É para a sua própria glória. Então, volto. Intenções e motivações, qualquer coisa que eu fizer para mim, cheia de mim, para a minha glória, para eu ser amada, para eu ser aplaudida, para eu ficar melhor, para eu aparecer. Eu já tive a minha honra, eu já tive toda a glória que eu tinha que ter. Eu não vou ter mais nada para colher. Deus está te chamando para um nível mais alto, para você não perder a sua vida. Você tem que esquecer de você, se esvaziar, não amar tanto a sua vida quanto você deve amar, honrar a Deus acima de tudo. Fazer para Deus. Tudo é para a glória de Deus, ainda que você não tivesse um muito obrigado daquilo, você fez para Deus. Ainda que ninguém reconhecesse, mas lá dentro você sabe, eu fiz para Deus. Ainda que ninguém tivesse visto, que é o que Jesus falou, que a mão direita faça a esquerda, não precisa saber. Você sabe que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Ou seja, é para Deus, é honrando a Deus. Esses homens só venceram, e eram pessoas totalmente destruídas, com a vida arruinada, quando eles tomaram uma decisão de sair daquele lugar pequeno e se colocaram momentaneamente até numa situação difícil. Um cara que estava sendo perseguido dentro de uma caverna. Olha que coisa, quando a gente quer mudar, não é?
Mas eles entenderam que aquele era o lugar da mudança deles. Não tinha luxo, não era o palácio de Saul, não tinha luxo, não tinha... Era uma caverna, com um cara perseguido. Mas eles sabiam que aquele cara era um matador de gigantes e tinha promessas de Deus. E eles pagaram um preço de se colocarem debaixo daquela liderança dentro de uma caverna. Eles foram treinados. Não foi fácil a fase do treinamento. Mas e o depois? Um propósito como esse, eu sei que não é fácil. Está continuamente, mas você não tem nada melhor para fazer. Você já fez muitas coisas na sua vida e não te levaram a lugar nenhum. Talvez até a pioras. Mas quando nós paramos para buscar Deus seriamente, a nossa vida é transformada. A nossa vida muda para sempre. Quando nós nos colocamos, às vezes a situação não é boa, as dificuldades não são pequenas, mas eu decidi que eu quero mudança. Eu vou pagar esse preço, eu já estou pagando um preço. Vocês estavam pagando o preço de serem pessoas destruídas, quebradas. Agora eles decidiram pagar o preço de terem uma vida construída, em serem treinados numa caverna, mas por um matador de gigantes, que temia Deus e que tinha uma promessa de Deus. Eles aproveitaram aquela oportunidade. Foi o tempo da oportunidade. E eles se tornaram os maiores. E Deus está falando isso aqui. Se hoje essa palavra tiver entrado, se você tiver absorvido, entendido o que o Espírito está dizendo a você, e já estiver tomando as decisões que você entende que Deus está pedindo a você, está mostrando para você, você vai ver as mudanças, as transformações, você, vou repetir, vai se tornar uma pessoa irreconhecível. Você vai ver a unção do Senhor mudando a sua vida num nível que você nem sequer imaginou, nem atingiu. Pode acreditar nisso. Eles nunca imaginaram que eles chegariam tão longe. Mas quando você vai plantando a boa semente, fazendo as escolhas certas, treinando da maneira certa, passando pelo treinamento certo, que é o que a palavra nos ensina, no final, é isso aqui que a gente encontra. Gente incomparável. E é o que Deus está dizendo que Ele quer fazer na sua vida. Te tornar uma pessoa incomparável. Preste bem atenção. A Bíblia fala que o menor valia por 100 e o maior por 1000. A Bíblia fala que um só fazia fugir dezenas. Deus, eu tenho isso tão certo dentro de mim, não é de hoje que Ele vem falando isso. E Ele está à procura dessas pessoas, que um vai fazer o trabalho de dezenas. Um vai suprir dezenas, talvez centenas de pessoas. Um sozinho. Através dele, centenas serão abençoados. Serão beneficiados. E eu estou acostumada a ver isso. Uma pessoa que agrada a Deus, você não tem noção o que Deus pode fazer na vida dela e através dela. E o que você tem que entender, que a busca de Deus não é só fazer na nossa vida, Ele quer fazer através de nós. Então Ele faz na nossa vida, Ele busca ocasião, Ele busca o coração aberto para Ele poder fazer, para que Ele possa fazer através de nós, porque é isso que Ele quer. Ele quer poder fazer através de nós, fazer na minha vida e através de nós. E como que Ele vai fazer através de mim se eu não dou condição para Ele fazer na minha vida? Eu só posso dar o que eu tenho, eu não posso dar o que eu não tenho. Esses caras, pode ler sobre eles, valia por um exército. Valia por um exército. Você vai ver isso na Bíblia. Lutando contra 700, 800 pessoas, inimigos. É esse tipo, isso é promessa de Deus.
que Deus levanta um, que deu condições para ele, que ele vale por centenas. Ele é capaz de suprir o que precisaria de dezenas ou centenas de pessoas. Ele supre. Em bênção, em sabedoria, em conhecimento, muitas vezes financeiramente. Ele faz o trabalho de vários. Sozinho, ele é capaz de fazer o trabalho que dependeria de muitos para fazer. Ele é como um rebocador, ele puxa, ele tem uma força, o motor dele é potente, ele puxa uma carga violenta. Deus está mandando essa mensagem para você. Se você entender isso aqui, você vai ser um desses que o Senhor vai levantar e você vai fazer o trabalho de muitos, precisaria de muitos. Você vai realizar, vai ser um instrumento de Deus, para Deus fazer coisas muito grandes. Amém?